E aí, pessoal, notícia de última hora, acabo de receber uma mudança no Grêmio, você vai achar curioso, como eu achei. E a grande chance, o grande teste. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, aqui na descrição você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Portanto, basta entrar aqui no link na descrição desse vídeo e entender um pouco mais sobre esta oportunidade. Gente, é sábado à noite, mas notícia não escolhe hora. E eu recebi há pouco uma informação sobre uma mudança no time do Grêmio e eu vou falar sobre isso mais pro final do vídeo, porque antes eu quero colocar o grande teste que esse time tem neste domingo. Aí vai se dizer, como teste, César? Que loucura é essa? Exatamente. E teste de fogo para os meninos. Olha só, o Grêmio tem como desfalques Rafinha, Diego Souza, Ferreira e Luiz Fernando com Covid. Churin, Alisson. A gente tem a expectativa de que o Kahneman possa ainda não ir para o jogo, mas está lá. E Pinares. É muita gente. O Kahneman com possibilidade de ir. E as soluções, da onde elas vêm neste momento? Das categorias de base. As soluções para o Grêmio estão nas categorias de base. E aí é que entra a expressão ou a palavra teste. Por quê? Porque tem gente que desconfia. Tem muita gente que diz agora, eu quero ver, CCD, tu é tão gremista aí, tu fica dando moral para a categoria de base, o Renato tinha razão, eles não vão conseguir enfrentar esse campeonato, eles têm que ficar mais tempo lá. E eu dizia, não, bota os guri para jogar, bota os guri para jogar. E hoje eu fui um pouco questionado por isso, porque eu invisto muito em categoria, gosto muito de categoria de base, apoio muito a categoria de base, mas de certa maneira fui provocado com isso, então eu coloco aqui essa discussão. Porque, curiosamente, e aí entra essa informação que eu recebi no fim da tarde, que o Michael não vai para o jogo, tá? O Michael também fica de fora. O Michael, na verdade, fica no banco de reservas, ele que viajou. E quem iria para o jogo? Lucas Silva, e não Darlan, como se imaginou. Então o Grêmio teria, no meio-campo, o Thiago Santos, o Lucas Silva e o Matheus Henrique. E por que a escolha? Exatamente por essa questão envolvendo a parte de experiência, de força nesse aspecto. O Grêmio teria no jogo, segundo a informação que eu recebi, ainda Juan como zagueiro, e não Walter Kahneman, então colocou mais à frente o Lucas Silva em nome também dessa questão. Eu me surpreendi. Por quê? Porque as soluções que o Grêmio tem, e aí eu relacionei algumas aqui pra gente colocar, e por que eu não gostei da provocação, por que me incomodou o fato de, lá vem tu com categoria de base, porque olha os jogadores que o Grêmio tem na base, que estão virando solução e que devem ir para esse enfrentamento. O Wanderson, alguém discute o Wanderson? O Ricardinho, alguém discute o Ricardinho? O Léo Chu, tá aí, tá criando espaço para ele, foi inclusive muito bem no próprio Ceará, no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Léo Pereira, que tá aí, é novo, mas é um jogador interessante da gente avaliar. O Juan, que é um zagueiro que já recebeu, inclusive, proposta de fora aí. Vocês têm alguma dúvida quanto ao talento deles? E também, obrigatoriamente, o Jonathan Robert, que agora está de volta, mas que já passou até pela Europa. Então eu não vejo esse risco, mas já que provocaram, vamos para a provocação. Não tem problema nenhum, eu encaro a provocação com todo o respeito e a gente precisa estar aqui para pontuar isso. Então o Grêmio teria, segundo a informação do fim da tarde, o seguinte time para o jogo contra a equipe do Ceará: Breno, Wanderson, Jeromel, Juan e Diogo Barbosa. Juan na do Kahneman. No meio-campo, o Grêmio teria o Thiago Santos, o Lucas Silva, e não o Michael, e nem o Jean-Pierre, e nem o Darlan. Lucas Silva, o Matheus Henrique e na frente os três meninos. O Léo Pereira pelo lado direito, o Léo Chu pelo lado esquerdo
e na frente o Ricardinho. Um time com uma mescla, porque se a gente pensar friamente, tem o Jeromel, tem o Thiago Santos e tem até o próprio Diogo Barbosa, é muito experiente, mas vamos lá, tem também agora o Lucas Silva, talvez por isso tenha feito a opção e não botando o Darlan ali. Eu confesso para vocês que quando eu recebi a informação, eu achei que ia ser pegadinha, mas não é. Não é, mas que na hora me deu uma sensação assim, como assim? Lucas Silva para mim estaria em terceiro lugar nessa linha, seria o Jean-Pierre em segundo, depois do Michael, o Darlan e depois o Lucas Silva. Mas não é a informação e a gente não pode brigar com a notícia. Quando eu recebo assim, eu sou meio cético muitas vezes com isso, sabe? Algumas assim eu não caminho, mas aqui a gente tem que ter a responsabilidade não de estar sempre dando opinião, e sim muitas vezes de dizer mais ou menos como vem do bastidor a notícia, para que a gente possa discutir, também entender, também concordar e também discordar. Eu imaginei que fosse o Jean-Pierre, falei bastante e achei que ele era o jogador, mas parece que ainda não está pronto. Lembrando que o Grêmio vai sim, e esse é um ponto legal também da gente sempre conversar, o Grêmio vai sim abraçar o Jean-Pierre e tentar jogar ele para cima. Mas talvez não seja a hora de fazer isso, até porque a gente tem enfrentado alguma dificuldade com a parte física do Jean-Pierre, isso a gente tem visto, o Jean-Pierre, também o Guilherme Guedes, a gente falou sobre isso muito nessa última semana e vai continuar fazendo isso, porque a gente acredita demais no futebol deles e o Grêmio, a partir do momento em que resolve apostar neles, a gente tem que também tentar abraçar e levar para o mesmo lugar. O Grêmio vai contratar 2 jogadores, vocês viram o conteúdo anterior, quem não viu vale a pena ali, essa relação com o Alex Teixeira, eu acho muito legal aquela linha ali do que está acontecendo e como o bastidor do Grêmio está entendendo essas possibilidades, acho que é interessante, mas com certeza o Grêmio hoje vai sem no mínimo 8 jogadores no mínimo, considerando também o Douglas Costa que ainda não estreou, não tem condição de estrear, mas é do time. Então o Grêmio, se vier com uma grande vitória de lá hoje, olha, dá uma sensação realmente de que o grupo está muito, muito fortalecido para o campeonato. E aí a gente vai brigar, tenho certeza, pelas posições de cima. Então eu quero muito isso. Aceitei a provocação. O grande teste, os meninos vão passar. Eu acredito neles. E eu acho que esse é o ponto. Eu acredito nesses meninos e na força das categorias de base do Grêmio. Querem provocar com isso aí? Podem provocar. Eu abraço essa tese e vamos pro embate, não tem problema nenhum. Eu prefiro sempre brigar pelas questões do Grêmio e essa é uma delas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.